A situação dos espíritos no mundo espiritual. Livro dos Médiuns, item 292, questão 21. Pode-se pedir aos espíritos esclarecimentos sobre sua situação no mundo dos espíritos? Sim, e eles os dão de boa vontade, quando o pedido é baseado na simpatia ou no desejo de lhe ser útil e não na curiosidade. 22. Os espíritos podem descrever a natureza de seus sofrimentos ou de sua felicidade? Perfeitamente. E essas revelações são um grande ensinamento para nós, porque nos inicia no conhecimento da verdadeira natureza das penalidades e recompensas futuras. Ao destruir as ideias falsas que fazes a esse respeito, essas revelações tendem a reanimar a fé e a confiança na bondade de Deus. Os bons espíritos ficam felizes ao descrever a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descrever seus sofrimentos, a fim de propiciar neles o seu próprio arrependimento. Eles encontram nisso, algumas vezes, uma espécie de alívio. É o infeliz que se lamenta na esperança de obter compaixão. 23. Ao invocarmos uma pessoa de quem não temos notícia, podemos saber dela mesma se ainda existe, se está viva? Sim, desde que a incerteza de sua morte não seja uma necessidade ou uma prova para aqueles que têm interesse em sabê-lo. 23a. Se ela está morta, pode fazer conhecer as circunstâncias de sua morte de maneira que possa ser confirmada? Se der a isso alguma importância, sim. Caso contrário, não se importará com isso. A experiência prova que, nesse caso, o espírito não está de nenhum modo empolgado pelos motivos do interesse que se pode ter em conhecer as circunstâncias de sua morte. Se tiver de revelá-las, fará isso por si mesmo, seja mediunicamente, seja por visões ou aparições, e poderá então dar as mais precisas indicações. Caso contrário, um espírito mistificador, enganador, pode perfeitamente enganar quem pergunta e diverte-se provocando pesquisas inúteis. Acontece frequentemente o desaparecimento de uma pessoa cuja morte não pode ser oficialmente constatada, trazer embaraços naturais aos negócios da família. É apenas nesses casos, bastante raros e excepcionais, que vemos os espíritos indicarem a pista da verdade, atendendo ao pedido que lhes foi feito. Item 293. Perguntas sobre a saúde. Questão 24. Os espíritos podem dar conselhos relativos à saúde? A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve cumprir na Terra. E eis porque eles se ocupam disso com boa vontade. Porém, como há ignorantes e sábios entre eles, não convém, como para qualquer outra coisa, se dirigir ao primeiro que apareça. 25. Ao se dirigir ao espírito de uma celebridade médica, é mais certo obter um bom conselho? As celebridades terrestres não são infalíveis e, muitas vezes, têm ideias sistemáticas nem sempre justas, das quais não se libertam imediatamente após a morte. A ciência terrestre é muito pouca coisa ao lado da ciência celeste. Apenas os espíritos superiores possuem esta última. Sem nomes conhecidos entre nós, eles podem saber muito mais que nossos sábios sobre todas as coisas. Não é só ciência que faz os espíritos superiores. E ficaria muito admirados da posição que certos espíritos,
que julgas sábio ocupam no mundo espiritual. Portanto, o espírito de um sábio pode não saber mais do que quando estava na terra, se não progrediu como espírito. 26. O sábio, quando se torna espírito, reconhece seus erros científicos? Se alcança um grau suficientemente elevado para se desvencilhar de sua vaidade e compreende que seu desenvolvimento não está completo, ele os reconhece e os confessa sem nenhuma vergonha. Mas se ele ainda não estiver desmaterializado o suficiente, pode conservar algum dos preconceitos de que estava imbuídos quando na Terra. 27. Um médico poderia evocar os espíritos de seus doentes que estão mortos e obter deles esclarecimentos sobre a causa de suas mortes, sobre os erros que possa ter cometido no tratamento, e adquirir assim uma experiência maior? Pode, e isso seria muito útil, principalmente se ele se fizesse assistir por espíritos esclarecidos, que supririam a falta de conhecimento em relação aos seus doentes. Mas para isso seria necessário promover esse estudo de maneira séria, assídua, com um objetivo humanitário, e não como meio de adquirir sem esforços saber e fortuna. Ficamos por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.